Olá a todos, meu nome é Cristiane Wakura, sou procuradora federal na AGU e coordenadora da escola na 2ª região. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos neste projeto, que foi desenvolvido em parceria com a Escola Superior de Advocacia, OAB-RJ, e com o apoio da Escola de Contas e Gestão do TCE Rio de Janeiro. Faço aqui os agradecimentos e cumprimentos em nome da Escola da AGU, nas pessoas de Thaís Marçal, coordenadora-geral da ESA, e Leonardo Rocha, que também está aqui conosco, mediando este evento. Este evento está sendo simultaneamente transmitido ao vivo em 3 canais do YouTube, da ESA-OAB, da SEG-TCE Rio de Janeiro e da Escola da AGU, e vão ficar disponíveis para visualização depois a qualquer tempo. Essa é a 3ª palestra do ciclo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, um ciclo que terminará dia 20 de julho e que conta com a participação de grandes especialistas no direito administrativo, regulação e infraestrutura, a partir da proposta inicial de se combinar a expertise de advogados públicos e privados para dar uma visão mais ampla e rica sobre os temas debatidos. São coordenadores e mediadores do evento, a quem já registro aqui o nosso agradecimento, por parte da ESA-OAB-RJ, Thaís Marçal, Tiago Araújo e Leonardo Rocha. Por parte da Escola da AGU, Eugênio Battesini, Marco Aurélio Peixoto, Rita Dias Nolasco e Rodrigo Ribeiro. Passamos, então, à apresentação dos palestrantes de hoje, que vão tratar do tema Reequilíbrio Econômico-Financeiro nos Contratos Administrativos envolvendo concessões portuárias. Rafael Albart Schwind, doutor e mestre em Direito Público pela Universidade de São Paulo, Visiting Scholar na Universidade de Nottingham, advogado. E Felipe Nogueira Fernandes, advogado da União, atualmente consultor jurídico adjunto do Ministério da Infraestrutura, mestre em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Rafael e Felipe, desde já agradecemos pela disponibilidade, por terem aceito o nosso convite para compartilharem seu conhecimento sobre a matéria aos colegas que agora nos assistem. Ao final, teremos um espaço para debate e, se der tempo, para que algumas perguntas do público sejam respondidas. Esclareço, por fim, que poderão ser emitidos certificados de participação aos ouvintes que tiverem se inscrito antecipadamente no evento por meio do formulário da Escola da AGU. Então, desde já, desejo a todos um ótimo evento e passo, então, a palavra ao colega Leonardo Rocha. Boa noite, Cristiane. Com alegria que a gente continua nesse evento de regulação e reequilíbrio econômico, que com certeza é bastante importante, e agora nessas palestras mais específicas por área. Então, agora de concessão portuária, primeiro também dar o meu boa noite, meu agradecimento a ambos os palestrantes, doutor Rafael e doutor Felipe. É uma alegria e um orgulho para a escola para a ESA, e acredito para as nossas escolas parceiras também, de tê-los presentes. A pandemia é bastante complicada, a gente sabe que não é fácil, mas também traz essa parte boa que a gente pode trazer, no caso da escola aqui da ESA, na Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro, traz gente de outros estados, e ambos os palestrantes são de fora do Rio, então isso possibilita para nós uma troca de ideias bastante importante, acredito, para toda a advocacia do Estado e, sem dúvida, para o Brasil inteiro. Tanto que isso se percebe até que a gente consegue, a gente agora está passando essa palestra em 3 canais diferentes, então a gente vê a quantidade de pessoas interessadas na matéria. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite feito pela escola da AGU, em nome da doutora Cristiane. Também agradeço e parabenizo todas as demais instituições organizadoras do evento. É uma satisfação enorme debater esse tema com um grupo tão seleto de profissionais, doutora Cristiane, doutor Leonardo Almeida, doutor Rafael Schwind, com quem já tive o prazer de participar de outros eventos do setor portuário. Em primeiro lugar, considerando o título do evento, eu acho que seria interessante um breve esclarecimento sobre concessões e arrendamentos portuários. Não,
atualmente, nós não temos ainda nenhum porto concedido à iniciativa privada, tá? Embora haja estudos para essa finalidade, mas temos mais de uma centena de contratos de arrendamento. O doutor Rafael começava a exposição exatamente explicando algumas características dos contratos de arrendamento. Eles têm, apesar das suas peculiaridades, eles guardam alguma semelhança com contratos de concessão, mas esses contratos de arrendamento, eles dizem respeito à exploração de uma determinada área dentro de um porto organizado que pode possuir um ou mais terminais arrendados, mas também possui outros elementos, né? Mas, apesar das peculiaridades dos arrendamentos em relação às demais concessões, é perfeitamente possível considerar o arrendamento como uma espécie do gênero concessão, uma vez que, por meio dele, se delega a exploração de um empreendimento, de uma instalação portuária, ao interessado em gerir esse negócio. Alguns vão afirmar que se trata de uma espécie de concessão de serviço público, outros vão afirmar que se trata de uma concessão apenas de uso de bem público, mas seja como for, pode-se aplicar aos arrendamentos com algumas particularidades, a mesma lógica do reequilíbrio dos contratos de concessão propriamente ditos. Porém, o setor portuário possui algumas particularidades que eu vou também tratar um pouco mais adiante. Eu vou dividir essa exposição em duas partes. Na primeira, eu vou tratar do tema mais palpitante do momento, que é o reequilíbrio em razão da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para tratar também rapidamente de uma questão um pouco mais estrutural, que diz respeito ao reposicionamento da agência reguladora nos processos de reequilíbrio, consequência da portaria número 530 do ano passado, recente, não tem nem um ano, do Ministério da Infraestrutura. Bom, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos em geral é assegurada pela própria Constituição, ao afirmar no artigo 37 que nas contratações públicas devem ser mantidas as condições efetivas da proposta. Além disso, tanto a legislação que trata de contratos administrativos comuns, quanto a legislação setorial de concessões, mencionam também o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Mas o que vem a ser esse equilíbrio econômico-financeiro? Não é propriamente uma garantia de lucratividade, pelo menos na concepção atual. Quando se transfere aos particulares o empreendimento por meio de concessão, cabe ao concessionário tocar o negócio, assumindo diversos riscos, de modo semelhante a outras empresas. Portanto, é possível que o negócio venha a dar algum prejuízo, caso seja mal gerido, ou se sobrevier algum evento prejudicial, cujo risco tenha sido assumido pelo empreendedor. Também é possível que venha a gerar um retorno maior do que o esperado. Mas o concessionário, no caso o arrendatário mais especificamente, não assume necessariamente todo e qualquer risco. Ao contrário, a praxe é que haja uma divisão de riscos entre concedente e concessionário. Em geral, o concessionário assume os riscos ordinários do negócio, enquanto o concedente retém os riscos extraordinários. Mas não só é possível, como recomendável,
que o contrato contenha uma matriz de riscos clara e, na medida do possível, detalhada, discriminando os riscos assumidos por cada parte. E essa divisão pode ser diferente da tradicional divisão entre riscos ordinários e extraordinários. Essa divisão de riscos clara e refletida é importante para que os contratos sejam eficientes. Primeiro, porque ela reduz a insegurança das partes a respeito dos riscos que cada uma está tomando, o que reduz custos de transação. Em segundo lugar, além disso, porque digamos assim, uma alocação de riscos mais cirúrgica, ela é, desde que baseada na capacidade de cada parte para gerenciar os diversos riscos, seja para evitar a sua concretização, ou para lidar com ele caso se concretize, né, desde que essa divisão de riscos se baseie nessa premissa, uma matriz de riscos clara e detalhada é importante para aumentar a eficiência do contrato, também nesse sentido, atribuindo cada risco à parte que vai lidar com ele de uma maneira mais eficiente, mais barata, sempre levando em conta os incentivos adequados para cada parte. Desse modo, né, é errôneo afirmar que, para o poder público, é sempre bom transferir os riscos ao particular. Isso não é verdade. Se o poder público transfere ao concessionário um risco que o Estado tem melhores condições de gerenciar, esse é um mau negócio para a administração pública e, consequentemente, para a sociedade. Pois o arrendatário, obviamente, e o concessionário em geral, ele vai cobrar para tomar uma determinada quantidade de riscos. Então, se o Estado passa ao arrendatário ou ao concessionário em geral um risco que ele teria condições de gerir melhor, ele vai pagar um preço mais alto do que o custo para reter aquele risco para si. Bom, isso significa que não se pode, em abstrato, afirmar que os concessionários têm ou não direito de reequilíbrio em razão de um determinado tipo de evento. É necessário avaliar cada caso e verificar como o contrato dividiu os riscos entre as partes. Desse modo, em termos mais gerais, se pode dizer que o concessionário, no caso o arrendatário, ele vai ter direito de reequilíbrio quando ocorrer um evento superveniente à proposta que tenha causado impacto relevante sobre o fluxo de caixa do empreendimento, seja reduzindo receitas ou aumentando despesas, e cujo risco tenha sido assumido pelo poder concedente, ou seja, não tenha sido transferido ao particular. Mas, em cada caso, é preciso, como eu já mencionei, analisar a matriz de riscos do contrato, para ver quem assumiu aquele determinado risco. E, além disso, claro, avaliar se há um liame de causalidade entre aquele evento e uma alteração, um impacto nas receitas ou despesas do concessionário. Bom, dito isso, o que nós poderíamos dizer sobre o reequilíbrio em razão da pandemia de coronavírus? Temos que partir de algumas premissas, que, no caso concreto, podem ser verdadeiras ou não. Então, partindo da premissa de que, num determinado contrato, o poder concedente assumiu o risco de caso fortuito ou força maior, que é o que normalmente acontece, eu penso que haja, sim, direito do concessionário à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, desde que, isso é uma condição fundamental, se demonstre que os efeitos da pandemia tiveram efetivo impacto sobre as receitas ou despesas daquele negócio. Né? Como tem sido noticiado incessantemente
na mídia, esse vírus, esse novo tipo de coronavírus, ele tem uma facilidade de transmissão muito grande e uma letalidade relativamente alta. Esses dois fatores combinados geram um potencial de dano à saúde pública bastante significativo. Né? Não precisamos aqui nos aprofundar nisso, é o que temos lido e assistido todos os dias nos jornais. Então, a mera circulação desse vírus provavelmente já causaria um belo estrago na economia, mesmo que nenhuma medida restritiva tivesse sido tomada. Né? Acho que um dos exemplos que se tem dado a esse respeito é o da Suécia, que não adotou medidas de restrição compulsória, mas mesmo assim sofreu um impacto econômico. Mas, além disso, diversos segmentos do poder público no Brasil adotaram medidas de restrição de circulação de pessoas que certamente tiveram também algum efeito na atividade econômica. De todo modo, né, nós temos aqui, seja como for, pelo evento natural ou pelas medidas restritivas, nós temos um evento natural que gerou, direta ou indiretamente, uma verdadeira, pelo menos em alguns setores, uma verdadeira catástrofe econômica. A última pandemia comparável a essa ocorreu há mais de 100 anos. Então, eu, pessoalmente, não tenho muitas dúvidas de que esse evento pode ser caracterizado como força maior. Mas, como já mencionado, é preciso que se demonstre o impacto sobre receitas e despesas do arrendatário. Em relação a esse ponto, o setor portuário tem algumas particularidades que devem ser consideradas. O setor contempla ambientes de negócio bastante diversificados e que tem uma dinâmica própria, um setor muito heterogêneo. Os terminais portuários, né, estamos falando aqui dos arrendamentos, eles normalmente são especializados em um determinado perfil ou tipo de carga. Existem terminais de granéis sólidos vegetais, soja, milho, açúcar, outros terminais especializados em granéis sólidos minerais, principalmente minério de ferro. Outros terminais são dedicados a líquidos, sobretudo combustíveis. Temos também terminais dedicados à carga containerizada e também à carga geral, alguns, inclusive, especializados em certos tipos de carga, como celulose, veículos, etc. Alguns perfis ou alguns tipos de mercadoria são mais voltados para a exportação, como é o caso dos grãos e minério de ferro, enquanto outros são mais dependentes do fluxo de importação, como é o caso dos contêineres. E as variáveis econômicas, elas vão afetar, evidentemente, de modo diferente os fluxos de importação e exportação. Por exemplo, uma desvalorização cambial, como nós temos visto nos últimos meses, ela pode prejudicar bastante, principalmente no médio prazo, segmentos voltados à importação. Mas, por outro lado, pode favorecer aqueles terminais que operem mais em sentido de exportação. Além disso, a importação depende mais do dinamismo da própria economia brasileira. Se a economia brasileira está em crescimento, é normal que haja mais importação. Enquanto o fluxo de exportação ele vai depender mais do ambiente econômico externo, sobretudo nos países em que o Brasil mantém relações de comércio. Certamente que a pandemia vai ter efeitos diferenciados nesses diversos segmentos, tanto na magnitude do impacto, quanto até mesmo no momento do impacto. De acordo com alguns dados que têm sido divulgados, a exportação de produtos agrícolas, pelo menos até agora, não sofreu crise. Ao contrário, muitos portos têm batido recordes de movimentação de granéis vegetais. Já a exportação de minério de ferro sofreu um pouco no início do ano, quando a atividade econômica chinesa sofreu um arrefecimento
abrupto, em razão da pandemia que começou por lá. E agora, com a disseminação desse vírus mundo afora, com as diversas restrições à circulação de pessoas, paralisação de fábricas e uma drástica redução de voos comerciais mundo afora, espera-se que o setor de combustível sofra um impacto relevante também, né? Certamente, o Brasil sofrerá uma recessão esse ano, possivelmente a economia global vai sofrer uma recessão, o que pode, do lado brasileiro, implicar uma redução do fluxo de importações. Uma crise econômica mundial, como provavelmente virá, pode afetar também o fluxo de exportações em alguns segmentos de maneira mais acentuada, talvez minério, e talvez no setor agrícola esse impacto seja menor, uma vez que se trata de produto de primeira necessidade. Mas, com certeza, os impactos serão diferenciados. Uma desvalorização do real, como eu já falei, pode incentivar exportações e restringir importações. Tudo isso deve ser levado em conta, tá? No processo de reequilíbrio. Além disso, o Brasil é um país continental e temos portos do Amapá até o Rio Grande do Sul. E as diferentes regiões brasileiras elas estão sendo e provavelmente serão afetadas de maneira diferente. Então, esse impacto também pode ser maior em determinadas regiões em comparação a outras. Um outro elemento que agrega dificuldade a esse tipo de análise, que o doutor Rafael havia começado a tratar na sua exposição, é que os terminais portuários normalmente operam em regime de liberdade de preços, e em regime de competição e liberdade de preços. Portanto, eles podem ajustar os seus preços espontaneamente, mas, por outro lado, nem sempre, talvez não seja possível compensar o impacto de certos eventos por meio de reajuste de preços. Enfim, em cada caso vai ser necessário avaliar não apenas a divisão de riscos prevista no contrato, como também se houve efetivo impacto da crise causada pela pandemia sobre as receitas ou despesas do terminal portuário. Bom, e quem decidirá isso? Aqui eu passo para a segunda parte dessa exposição, que é bem breve. Bom, até o advento da Portaria 530 de 2019, entendia-se que cabia ao poder concedente, atualmente exercido pelo Ministério da Infraestrutura, decidir se determinado evento justificava ou não a recomposição do equilíbrio, cabendo à ANTAC apenas calcular o montante de desequilíbrio. A resolução 3220 da ANTAC, de 2014, que ainda está vigente, mas nesse ponto me parece que ela foi superada pela Portaria 530, ela estabelecia que a recomposição do equilíbrio deveria ser apresentada ao poder concedente, que, se considerasse a solicitação procedente, encaminharia os estudos para a ANTAC, que se manifestaria para subsidiar uma decisão final. A Portaria 530 mudou isso, partindo de uma releitura das competências legais da ANTAC. A legislação setorial, especialmente a Lei 10.233 e a Lei 12.815, elas estabelecem que compete à ANTAC fiscalizar o cumprimento dos contratos de arrendamento portuário. E essa fiscalização deve valer para os dois lados, para ambas as partes. As agências possuem uma maior autonomia em relação às outras autarquias, justamente para poderem atuar de modo técnico e independente de motivações políticas. Pelo menos esse é o propósito. E quando devido, como a gente já mencionou, o reequilíbrio é uma obrigação do poder concedente, inclusive seja a favor do arrendatário ou a favor dele próprio, poder concedente. É importante dizer que o reequilíbrio também pode favorecer o poder concedente. Então, em seu papel fiscalizador, cabe à ANTAC atuar para que essa obrigação seja cumprida.
o que passa por decidir se o arrendatário ou o poder concedente, conforme o caso, tem ou não direito de reequilíbrio. Então, com base nessa interpretação, nos termos da portaria 530, agora cabe à agência reguladora decidir, fundamentadamente, claro, sobre a pretensão de reequilíbrio de qualquer das partes, além de quantificar o montante. Assim, né, se a ANTAC decidir que houve desequilíbrio em favor do arrendatário, o poder concedente deve cumprir essa decisão e reequilibrar o contrato. O que vai caber ao poder concedente, que uma análise de mérito, será como reequilibrar esse contrato, porque há várias formas, mantendo sempre o equilíbrio econômico e financeiro do original do contrato, mas observando o montante de desequilíbrio estabelecido pela ANTAC, que espera-se, nesse processo, ouça as duas partes, como árbitro independente que deve ser. Mais uma vez tomada a decisão definitiva da ANTAC, pelo menos na esfera administrativa, não caberá ao poder concedente questionar ou descumprir essa decisão, essa é a minha opinião. A menos que obtenha uma decisão judicial que assim autorize. E espero que isso não ocorra, ou pelo menos não ocorra com frequência. Uma vez que a decisão da ANTAC seja razoável, o poder concedente deve cumpri-la espontaneamente, até para que haja um ambiente de negócios mais amigável aos empreendedores, o que favorece os próprios ativos da União, uma vez que o empreendedor tem um sentimento de risco menor, uma vez que o empreendedor tenha mais segurança, obviamente que isso significa que eles vão valorizar mais os ativos que a União põe para concessão, aqui no caso, para serem arrendados. Portanto, nos termos da portaria 530, pleitos de reequilíbrio por evento pretérito, tá, devem ser dirigidos à agência, que vai decidir, ouvindo as partes, para uma eventual celebração de termo aditivo, né, caso haja direito de recomposição do equilíbrio. Nos casos em que o pedido de reequilíbrio por evento pretérito ele seja cumulado com um pedido de prorrogação ou um pedido de uma outra alteração contratual, aí há um pequeno detalhe procedimental, esse pedido vai ser enviado primeiro ao Ministério da Infraestrutura, mas para avaliar o mérito das alterações contratuais que são discricionárias, né? A prorrogação de vigência ou outras alterações, e não para decidir o pleito de recomposição por evento pretérito, uma vez que aí não há discricionariedade. Discricionariedade apenas em relação à forma de reequilibrar. Se a ANTAC decidir, então, isso é encaminhado primeiro ao poder concedente, para avaliar o mérito desses outros pedidos de alteração, mas, mesmo nesse caso, o pedido de reequilíbrio por fato anterior vai ser levado à decisão da ANTAC, que, se decidir pela procedência, aí encaminha para o poder concedente firmar o aditivo. Bom, para finalizar, dada essa nova leitura das competências da ANTAC, baseada na competência de fiscalização dos contratos, me parece que essas novas disposições da portaria 530 estão em perfeita sintonia com a legislação. Mais do que isso, na minha opinião, atribuir essa decisão, que deve ser técnica, decisão sobre o reequilíbrio e o montante, à agência, atuando, né, espera-se que ela atue como uma espécie de árbitro imparcial, me parece recomendável para a criação de um ambiente de negócio mais seguro aos empreendedores que desejam investir no setor. Bom, era isso que eu tinha a expor hoje, fico à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado pela atenção. Felipe, a gente agradece muito a sua exposição de um tema tão relevante que é a questão portuária e ainda mais aqui para o Rio de Janeiro, uma cidade essencialmente portuária, ela ainda assim é bastante complexa, a gente sabe disso.
e sua exposição traz luz para a gente poder até aperfeiçoar mais e estudar muito mais a situação. Muito, muito obrigado. Vamos tentar agora ver se doutor Eu Rafael... só queria rapidinho Uhum. mencionar aqui, fazer uma menção rápida, que o Felipe, né, ele que redigiu o parecer 261, que está servindo aí de base aí para muita gente, né? É um parecer muito bom mesmo, fala sobre essa questão da teoria da imprevisão, sobre essa divisão de riscos. Então, isso me chamou a atenção, inclusive eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a Natália pela indicação do Felipe, foi assim que nós fizemos essa ponte. Natália vai estar em outra palestra aqui com a gente. Tá? Então, novamente agradecer, Felipe, também, sua palestra foi excelente. O nosso colega já está tudo bem aí já? O Rafael? Acho que tudo bem? Agora vai. Acho que agora vai, Rafa. Então tá ótimo. Então vamos seguir em frente, né, Léo? Vamos lá. Eu vou, então, tentar... O problema é que eu não consigo agora colocar a minha apresentação, Cris. Não, eu vou... Como... Não tem problema nenhum. A gente faz aqui... Quem sabe faz ao vivo. A gente faz... Acho que agora vai dar. Foi? Então vamos lá. Vocês devem estar vendo aí, né? Sim. Então tá. Bom, voltando aqui, então, o que eu estava dizendo, né? Algumas coisas que, na minha opinião, são premissas básicas para a gente compreender adequadamente um contrato de arrendamento portuário. A primeira delas, né, eu estava falando, é que existe uma concorrência no mercado, né? Então, a concorrência não é apenas para vencer uma licitação de um contrato de arrendamento, mas uma concorrência propriamente no mercado, né? Os terminais portuários concorrem entre si, ainda que eles se localizem, né, em locais diversos, existe uma concorrência entre eles, né? Não só uma concorrência intraporto, mas também uma concorrência entre portos. O segundo aspecto é a questão da liberdade de preços, né? Cada terminal portuário é livre para fixar os preços pelos serviços que ele presta. Existe uma tabela de preços com uma variedade de serviços, e esses preços não só são constantes dessa tabela, são preços livremente fixados, mas também são livremente negociados. Então, é plenamente possível que um terminal portuário tenha lá um determinado preço na sua tabela pública, mas possa negociar preços mais baratos para certos usuários, por exemplo, um usuário que traga mais carga, enfim. Então, isso é uma questão muito peculiar, né, nos contratos de arrendamento portuário em comparação com contratos de concessão de serviços públicos em geral. O arrendatário do terminal portuário exerce uma política comercial e assume o risco dessa política comercial. E o terceiro ponto que eu estava mencionando é a questão da evolução tecnológica. Os terminais portuários demandam uma quantidade de investimentos muito significativa. E é impossível fixar desde o início quais são os investimentos que vão ser feitos. Existe, obviamente, uma linha, né, geral de investimentos, mas é plenamente possível que esses investimentos precisem ser revisados ao longo da execução do contrato. Inclusive porque, em primeiro lugar, esses contratos são de longa duração e é impossível, né, no início de um contrato, saber que tipo de investimentos esse arrendatário vai precisar fazer dali 20, 25 anos, como também existe uma questão de parâmetros internacionais, né? Basicamente, os portos brasileiros integram linhas internacionais, né, pelas quais os armadores marítimos vão passando, e é necessário que os portos brasileiros estejam adaptados às necessidades desses usuários. Então, é essencial seguir certos parâmetros internacionais de investimento. Tudo isso torna a equação econômico-financeira nos contratos de arrendamento bastante complexa, né? Ela tem certas peculiaridades com as quais nós não estamos acostumados a lidar em contratos de concessão de serviço público em geral. Especialmente em relação ao ponto da evolução tecnológica, eu trago aqui só dois exemplos que mencionam, que ilustram muito bem, né, mesmo para quem não está muito assim, não tem
um contato muito direto com as questões portuárias. Essa imagem aqui, ela ilustra como era um porto há mais de 100 anos, né? Os estivadores carregavam os navios literalmente no braço, né, e tiravam as cargas, não havia containers, então era uma situação extremamente diferente do que existe hoje, né? Os navios eram muito menores, enfim, o nível de investimentos e de serviços em qualquer porto há muito tempo era, obviamente, muito diferente. Em comparação com essa imagem, eu trago aqui essa imagem, essa outra aqui do porto de Qingdao, na China, é o 7º maior porto do mundo, e só para vocês terem uma ideia, esse porto movimenta em média por ano aproximadamente 15 milhões de teus. Teus é uma unidade de medida que equivale a um container de 20 pés. 15 milhões de teus é muito container. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 3 vezes o que o Porto de Santos movimenta, né? Tanto é que o Porto de Qingdao é o 7º porto do mundo e o Porto de Santos é o 39º. Só que, vejam bem, nesse Porto de Qingdao, como ele é totalmente automatizado, 9 pessoas trabalham nesse porto, 9 pessoas. Elas ficam dentro de uma sala com ar-condicionado e vão controlando todas as atividades do porto dentro dessa sala. Esse veículo que está colocado aqui, vejam que ele é um veículo que não tem um motorista, né? Ele é um veículo automatizado, ele é controlado por essas 9 pessoas, não só esse veículo, obviamente, mas qualquer outro equipamento utilizado nesse porto. Então, vejam o nível, né, de automatização, o nível de investimento que um porto hoje precisa. Cada vez mais, né, obviamente o Brasil está muito longe disso, apesar de ter terminais arrendados extremamente modernos, né, e com equipamentos de primeira linha que não destoam realmente da realidade mundial, dos melhores terminais. O Brasil tem terminais portuários bastante expressivos e de qualidade técnica, mas, obviamente, a gente está muito longe desse nível de automação, né? Sabe-se lá, se daqui 20, 25 anos, 30 anos, os portos brasileiros vão estar numa realidade dessa. Então, vejam como a situação, né, de evolução tecnológica nos contratos de arrendamento portuário é muito, muito peculiar. Isso traz peculiaridades muito significativas para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro. E entrando agora, assim, feitas essas premissas, expostas essas premissas que me parecem muito importantes, eu entro realmente no tema que é a questão do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de arrendamento portuário. Eu acho que tem, novamente, aqui 3 premissas que são bastante importantes, né, e precisam ser compreendidas para que a gente possa efetivamente ter condições de aferir situações relacionadas a desequilíbrio econômico-financeiro de contratos de arrendamento portuário. A primeira dessas premissas é a questão da elevada mutabilidade contratual. Como todos sabem, qualquer contrato administrativo é caracterizado pela mutabilidade, né? Apesar de haver uma equação econômico-financeira, a quantidade de investimentos, a qualidade dos serviços, tudo isso é modificável ao longo da execução do contrato, né? O que não se modifica é a equação econômico-financeira, mas os itens que compõem essa equação são plenamente mutáveis ao longo da execução de um contrato. Pois bem, nos contratos de arrendamento portuário, essa mutabilidade é ainda mais intensificada, né? Por tudo isso que eu falei. O nível de investimentos varia muito ao longo dos anos, existe uma evolução tecnológica muito grande, e isso leva à necessidade de alterações nos contratos de arrendamento portuário para que haja, por exemplo, ampliação da retroárea, ampliação dos berços, utilização de equipamentos que muitas vezes no início de um contrato nem existiam e passam a ser necessários, prorrogações contratuais. Então, a intensificada mutabilidade contratual dos contratos de arrendamento é uma característica muito peculiar desses contratos. A segunda premissa é a questão dos investimentos fora da área arrendada. Cada terminal portuário ele tem a sua área, né, previamente delimitada, e é dentro dessa área que o arrendatário faz os seus investimentos e opera, né, e realiza, enfim, seus serviços. Mas acontece muito ainda que esse arrendatário faça todos os investimentos necessários, ele não consegue, por exemplo, competir no mercado porque falta investimentos no porto como um todo, né, ou seja, nas áreas comuns do porto, nos canais de acesso, na bacia de evolução, enfim, problemas de dragagem. Então,
é absolutamente necessário que os contratos de arrendamento portuário tenham mecanismos para permitir que haja investimentos fora da área arrendada, seja investimentos pelo próprio arrendatário, e a legislação atual do setor portuário permite que o arrendatário faça investimentos fora da área do arrendamento e seja, evidentemente, compensado por isso, né, mas esses contratos também precisam, é necessário que o poder público faça a sua parte nesses investimentos. Eventualmente, se o poder público não faz os investimentos necessários, por exemplo, em dragagem de um determinado porto, o terminal arrendado naquele porto vai ter em certas situações, uma impossibilidade mesmo de competir no mercado. E isso provoca um desequilíbrio na equação daquele contrato. Eu já vou citar exemplos concretos que vão deixar isso mais assim, fácil de enxergar. E a terceira premissa é a questão do respeito à liberdade de preços e à política comercial dos arrendatários. Esse é um ponto que me causa uma certa preocupação quando eu vejo uma certa evolução na compreensão de que os terminais portuários precisam ter limites à sua fixação de preços e tudo mais. Na minha concepção, esses terminais precisam ter uma ampla liberdade na fixação de preços, isso é garantido pela legislação e pelos contratos, e qualquer tentativa que seja no sentido de limitar essa liberdade vai, num certo sentido, acabar afetando o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos. A gente já viu, por exemplo, o caso da Varig, que não é setor portuário, evidentemente, mas aconteceu da sua flexibilidade na fixação de preços ser limitada pelo poder público e isso causar a própria quebra da companhia. No setor portuário, essa é uma questão extremamente complicada, porque qualquer intrusão do poder público nessa liberdade de fixação de preços vai acabar afetando a política comercial de cada arrendatário e causando, eventualmente, um desequilíbrio em termos concorrenciais. Então, essa é uma situação que merece ser tida como uma premissa básica nas questões de reequilíbrio de contratos de arrendamento. Eu trago aqui daí 3 casos concretos, reais, eu não vou citar aqui quais são os terminais envolvidos, mas que são casos que permitem visualizar tudo isso que eu falei, ou pelo menos uma grande parte disso. A questão, o caso número 1 aqui que eu trago é o caso da dragagem em terminais portuários. Como todos sabem, o terminal arrendado, ele fica num determinado porto, mas as áreas comuns, os canais de acesso, bacia de evolução, são áreas que não são objeto, em princípio, de investimento do arrendatário. É o poder público que faz os investimentos, por exemplo, na dragagem de um determinado porto. E o que a gente percebe, essa imagem ilustra bem, é como a cada geração, os navios vão ficando cada vez maiores, não só em termos de comprimento, mas também em termos de largura e de calado, de profundidade necessária para que eles naveguem. Então, os navios, atualmente, têm um tamanho muito maior do que tinham no passado, e essa é uma tendência que possivelmente vai ser verificada no futuro. A gente não tem como adiantar, mas essa imagem ilustra bem. Por que isso? Porque existe um ganho de escala, com um navio maior, um único navio consegue levar uma quantidade de carga muito maior, e isso gera economias para os armadores marítimos. E o que acontece é que, com a utilização de navios cada vez maiores, o poder público precisa fazer investimentos em dragagem, em alargamento de canais de acesso, por exemplo, e se ele não fizer esse tipo de investimento, os terminais arrendados acabam perdendo competitividade. E esse segundo gráfico aqui, ele mostra bem claramente a perda de competitividade, são dados reais de um terminal portuário no Brasil. Em 2004, esse terminal ele era capaz de receber 94% dos navios que aportavam na costa brasileira, e essa situação permaneceu mais ou menos estável até 2011, 2012, só que em 2013, se iniciou uma nova utilização, assim, de uma nova geração de navios no Brasil, navios maiores, com maior largura, maior calado, e o nível de investimentos do poder público na dragagem daquele porto continuou o mesmo, ou seja, não foi feita uma dragagem de aprofundamento,
e a própria manutenção da profundidade do canal foi ficando comprometida. Isso fez com que esse terminal passasse de uma situação em que ele podia atender 94% da frota, né, de navios, ele passou a atender menos de 10%. Então, essa ausência de investimentos do poder público na dragagem daquele porto acabou afetando a competitividade daquele terminal portuário. Esse é um caso que gera reequilíbrio, né? Na minha opinião, sim, porque, obviamente, você tem que ver, né, a matriz de risco de cada contrato, mas, por exemplo, nesse contrato estava claro que a dragagem no canal de acesso, na bacia de evolução, enfim, nas áreas fora do arrendamento, era uma responsabilidade do poder público, e o poder público não fez os investimentos que precisava fazer. Ao mesmo tempo, o poder público fez a dragagem em vários outros portos, ou em quase todos os outros portos do Brasil, mas nesse especificamente não fez, por questões, enfim, que não cabe aqui discutir. Mas o fato é que essa ausência de dragagem, essa ausência de investimentos, acabou afetando a competitividade desse terminal portuário, e, na minha opinião, considerando que as premissas daquele contrato específico levavam em conta a necessidade do poder público realizar a dragagem para atualizar as condições de atendimento às necessidades dos usuários, a ausência de dragagem acabou afetando o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato de arrendamento. Um outro caso aqui que eu trago que me parece também muito interessante é a situação da mutabilidade, né, dos contratos de arrendamento em termos de também uma decorrência do aumento do tamanho dos navios, né, da utilização de navios cada vez maiores. Esse é um terminal real no Brasil, ele tem mais ou menos esse desenho, e no início do arrendamento ele admitia a atracação simultânea de 2 navios, um nesse berço de 377 metros e outro no berço lateral ali de 240 metros. Por quê? Porque os navios que vinham à costa brasileira naquela época tinham mais ou menos esse tamanho em média, né, 240 metros ou menos. Então, todo o plano de negócios desse terminal portuário levou em conta a possibilidade de atracação simultânea de 2 navios. O que aconteceu foi que passaram a ser utilizados navios muito maiores, né, por exemplo, o New Panamax, de mais de 360 metros de comprimento, e isso fez com que a competitividade do terminal fosse comprometida, né, ele precisava de mais espaço, um berço de atracação maior e mais espaço de retroárea para poder comportar a atracação simultânea de 2 navios. Só para demonstrar, essa é uma foto real, né, de um navio atracado nesse porto, nesse terminal portuário. Vejam que uma boa parte do navio ficava para fora do berço, porque realmente os navios eram cada vez maiores e não cabiam mais nesse terminal. O que esse terminal fez? Ele pleiteou a execução de novos investimentos, né, ou seja, a ampliação do terminal portuário, né, com mais retroárea, a extensão de berço, e obteve a aprovação disso, né, passou por todas as instâncias cabíveis, enfim, então foi aprovado por todos, inclusive pelo TCU e tudo mais, e foi autorizado a fazer esses investimentos. Esses investimentos estão em curso atualmente, né, uma boa parte deles já foi efetivamente executada, tudo para restabelecer as condições originais daquele contrato, que era a possibilidade de atracação de 2 navios simultaneamente. A gente pode pensar, bom, o que isso tem a ver com reequilíbrio de contrato, né? Tem a ver com o fato de que essa é uma demonstração da mutabilidade do contrato administrativo, né, de arrendamento portuário. Esse arrendatário assumiu o compromisso de fazer investimentos que vão reverter ao poder público no final do prazo do arrendamento. Esses investimentos, obviamente, têm que ser amortizados com mais tempo e, consequentemente, o que foi permitido é a prorrogação do prazo desse contrato por 25 anos adicionais, de forma a compensar esses investimentos que vão ser feitos pelo terminal, né, pelo arrendatário do terminal, nesse terminal que é público, como eu falei. Então, isso mostra, né, que a prorrogação e a admissão de alterações contratuais é necessária para o equilíbrio de um contrato de arrendamento portuário como esse. E o terceiro exemplo aqui, como eu falei anteriormente, é a questão da liberdade na fixação de preços. Né? Basicamente, como funciona a fixação de preços no terminal portuário? Existe uma tabela de preços que esse terminal encaminha para a ANTAQ, e se não houver nenhuma objeção no prazo de 30 dias, esses preços começam a ser
praticados efetivamente. Nessa nova tabela entra em vigor. Ela é uma tabela pública, né? Todos sabem quais são os preços cobrados pelos serviços, qualquer site de qualquer terminal portuário tem lá essa tabela, só que existe também a possibilidade de negociação com usuários, né? Então, se um usuário, por exemplo, um armador marítimo que se compromete a trazer mais cargas para um determinado terminal portuário, ele pode ter, né, um preço negociado que fique melhor para ele. Enfim, isso é um incentivo e é uma questão de política concorrencial, né? O setor portuário se baseia nessa liberdade de preços e na liberdade de política comercial entre terminais, tanto arrendados quanto terminais privados. O que acontece é que, muitas vezes, surgem disputas que são, na prática, comerciais, apesar de terem uma certa cara de disputa normativa, na prática são disputas comerciais. O que acontece? Existem terminais concorrentes que acabam questionando os preços de um determinado terminal portuário. Por exemplo, terminais retroportuários que acabam questionando esses preços. Enfim, isso porque eles entendem que se o terminal portuário cobra por um determinado serviço, isso afeta a concorrência e tudo mais. Eu não vou entrar aqui no detalhe dessa discussão, mas o que a gente percebe é isso. Existem disputas comerciais que muitas vezes são levadas ao judiciário, mas que na prática são disputas comerciais, né? Ainda que com argumentações de ilegalidade e tudo mais, na prática existem essas disputas comerciais. E o que a gente vê muitas vezes discussões a respeito da necessidade de fixação de metodologias, de análise de preços, por parte tanto da agência reguladora quanto do poder público. Isso é um assunto que me preocupa muito, porque eu entendo que a fixação de metodologias muito fechadas vão acabar limitando a liberdade comercial dos terminais portuários, e essa limitação vai acabar gerando responsabilidades para o poder público. Na medida em que o poder público reduzir o âmbito de liberdade no terminal portuário de fixação de preços e começar ele mesmo a impor certos preços, isso vai acabar desequilibrando contratos de arrendamento portuário e possivelmente gerando um passivo muito grande para o poder público. Então, como conclusões parciais dessa parte, né, a gente pode dizer que existe uma relação entre competitividade e investimentos públicos, né, no sentido de que um terminal portuário, ainda que seja arrendado à iniciativa privada, ele tem a sua competitividade comprometida se não houver investimentos públicos naquele porto específico. Existe também a necessidade de uma maior agilidade nas alterações contratuais de arrendamentos portuários, porque se um contrato de arrendamento portuário precisa de mais investimentos, né, não basta simplesmente que o particular vá lá e execute esses investimentos, ele precisa ser aprovado, né, ele precisa ser autorizado pelo poder público, e muitas vezes a demora nessas autorizações acaba comprometendo a competitividade desses terminais. E a terceira conclusão parcial que me ocorre, que eu acho bastante importante, é a questão da autocontenção no tocante ao controle de preços, né? O poder público precisa se autoconter. Eu não estou dizendo que o controle de preços é impossível, né? Evidentemente que o poder público pode atuar até mesmo em preços privados de setores não regulados, né? Não é essa a questão é que se o poder público passar a fixar preços de terminais arrendados, fora dos estritos limites do que isso seja realmente necessário, isso vai sim provocar desequilíbrios contratuais e possivelmente um passivo muito grande para o poder público, que vai ter que responder por esse comprometimento na competitividade. Pode, inclusive, haver distorções concorrenciais, né, no sentido de que se fixa um preço de um determinado terminal e deixa-se os outros terminais com preços livres. Isso pode gerar assimetrias, né, e distorções que são extremamente complicadas. Bom, sobre equilíbrio econômico-financeiro, as peculiaridades, né, dos arrendamentos portuários, acho que eram essas assim, as observações. Resta uma última pergunta aqui, antes das minhas conclusões finais, já estou no caminho para o final, que é como, afinal de contas, então, reequilibrar um contrato de arrendamento portuário. Na prática, um contrato de arrendamento portuário acaba não sendo possível de ser reequilibrado por meio de alterações de preços, porque, como eu falei, como os preços são livres, eles são fixados na concorrência no mercado. Diferente do que acontece, por exemplo, numa concessão de rodovias, né, em que existe uma tarifa fixada em contrato, você pode aumentar ou reduzir aquela tarifa para reequilibrar um contrato. No setor portuário, essa possibilidade não existe.
né, os preços são livres. Então, surge a necessidade de soluções talvez um pouco mais criativas para o reequilíbrio de contratos de arrendamento portuário. Uma delas, eu relaciono algumas delas aqui, mas com a ressalva de que esse é um rol exemplificativo, né? Na minha opinião, em cada caso específico, podem ser desenvolvidas soluções para reequilíbrio que fujam totalmente desse pequeno cardápio aqui que eu estou trazendo, e é importante mesmo que haja criatividade, tanto do poder público quanto dos particulares, para o reequilíbrio de contratos de arrendamento portuário. Mas, enfim, para tratar aqui desses 5 pontos, o primeiro deles, que na minha opinião é muito importante, é a questão da redução da outorga. Os terminais arrendados pagam o valor da outorga pelo arrendamento, e a redução dessa outorga é uma possibilidade de reequilíbrio, inclusive a redução da movimentação mínima contratual que esses contratos têm, que é basicamente um take or pay, é basicamente um valor que o arrendatário tem que pagar para o poder público de acordo com a movimentação que ele gera. E se a movimentação for abaixo de um determinado nível, ele vai ter que pagar acima, porque ele ficou abaixo do mínimo, digamos assim. Esse MMC pode ser revisto, na minha opinião. Uma possibilidade também é a ampliação da área arrendada, né, para permitir uma maior competitividade e uma maior produtividade dos arrendamentos portuários. A reconfiguração dos investimentos também é possível, né, ou seja, redimensionar o cronograma de investimentos, o tipo de investimento que vai ser feito, né? Como eu falei, num contrato de 25 anos, que pode ser prorrogado por mais 25, pode chegar até 70 anos, é absolutamente impossível você prever desde o início que tipo de investimentos vão ser necessários. Então, essa reconfiguração dos investimentos é um instrumento muito relevante. Uma quarta possibilidade é a questão da ampliação do tipo de carga, né? Como o Felipe mencionou, cada terminal tem os seus tipos de carga que ele pode movimentar, mas nada impede que ele peça autorização para movimentar outros tipos de carga. A portaria 530 do Ministério da Infraestrutura, né, de 2019, que o Felipe mencionou, tem essa possibilidade, né? Na minha opinião já era possível antes, mas a portaria consagrou esse entendimento. Então, a ampliação do perfil de carga é uma possibilidade de reequilíbrio, e também a prorrogação do prazo contratual, tanto a prorrogação reequilíbrio, né, que é aquela em que o contrato já está desequilibrado e você prorroga para permitir que com a exploração por mais tempo esse contrato seja reequilibrado, como também por meio da prorrogação antecipada, que é como aquele exemplo que eu falei do arrendatário que se compromete a fazer investimentos novos e, em contrapartida, recebe antecipadamente um direito, né, de ter o seu contrato prorrogado por mais X anos, né, para amortizar os investimentos adicionais que ele vai fazer. E como último slide, como conclusões finais, eu entendo que os contratos de arrendamento portuário, eles demandam uma superação de visões que a gente muitas vezes vê como tradicionais no direito administrativo, né, em especial aqui no direito administrativo brasileiro. O primeiro deles é a superação da vinculação ao edital, né, ou pelo menos uma releitura do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Não é possível que o terminal portuário fique 20, 30, 50 anos limitado ao que o edital daquela licitação previu. É evidente que há uma relação entre, né, o contrato e o edital, não estou questionando isso, mas é necessário que o contrato de arrendamento tenha uma visão mais, ou tenha assim, uma abertura maior para comportar essas alterações que no setor portuário, como eu falei, são muito intensificadas. Né? Passando já para o segundo ponto, que tem relação direta com o primeiro, é a questão da mutabilidade intensificada dos contratos de arrendamento portuário. Nível de investimentos muito grande, com prazos muito dilatados, levam a uma necessidade de uma mutabilidade maior. Eu costumo brincar, quando eu falo de arrendamentos portuários, que a gente tem 3 certezas na vida, né? A primeira delas é que todos nós vamos morrer um dia, a segunda delas é que todos nós vamos pagar tributos, e a terceira delas é que todo contrato de arrendamento portuário vai ser aditivado. Isso, para mim, é inquestionável, porque é impossível manter o mesmo contrato de arrendamento congelado por 20, 30, 50 anos. O terceiro ponto aqui é o contrato como um conjunto de regras que regem a evolução da concessão, né, ou mais propriamente do arrendamento portuário. O contrato, então, não pode congelar suas condições, ele tem que ser basicamente um mecanismo de como lidar com as alterações que vão acontecer ao longo do seu prazo. E o terceiro ponto é a definição do modo de reequilíbrio que deve levar em conta o aspecto concorrencial. Essa é uma tese que eu defendo e que até hoje eu nunca vi nada escrito mais detalhadamente sobre isso, mas que é a seguinte questão. É um entendimento pacificado e pouco refletido na doutrina de que o poder público
é quem define como vai ser o reequilíbrio de um determinado contrato de concessão ou um contrato qualquer administrativo, né? Então, o direito ao reequilíbrio é um direito do particular, mas a forma como reequilibrar o contrato sempre se entende que cabe ao poder público definir. Eu entendo que no direito portuário, especificamente nos contratos de arrendamento portuário, não é bem assim. Ainda que o poder público possa realmente definir, ele tem que levar em conta o aspecto concorrencial, ou seja, a competitividade daquele terminal no mercado. Então, se, por exemplo, um arrendatário entender que a melhor forma de reequilibrar aquele contrato por exemplo, ampliando a área daquele terminal para que ele tenha uma capacidade melhor de gerenciar as cargas e prestar um bom serviço, e o poder público entende que não, em vez de ampliar a área do contrato, eu vou dar mais prazo. É uma possibilidade, mas cabe ao poder público demonstrar por que a solução que o particular pretende não é a melhor. O particular digamos assim, quem explora, né, o dono do negócio, é quem explora aquela atividade. E ele sabe, né, no fim do dia, o que compromete a sua competitividade, né? Então, o poder público deve estar aberto a essa questão e levar em conta o aspecto concorrencial para definir a medida de reequilíbrio. Eram essas as minhas considerações e fico feliz espero que agora tenha dado tudo certo aí em termos técnicos. Muito obrigado. Bom, gostaria novamente de agradecer a exposição do Rafael, já é a terceira que eu assisto, né? Como sempre, também brilhante. Parabéns, os slides estão ótimos. Gostaria até de registrar aqui que ele gentilmente cedeu para a gente os slides e a gente vai disponibilizar isso lá na nossa sala Covid-19, dentro da plataforma EAD da Escola da AGU. Então, quem for membro da AGU pode acessar por lá. Muito obrigada, Rafael. Espero tanto você como Felipe um dia fazer um evento presencial com vocês, né? Eu sei que realmente o virtual está ótimo, porque a gente quebra essas barreiras geográficas, mas Rafael já conheço pessoalmente, gostaria muito de fazer o evento presencial aqui no Rio, e Felipe também. Felipe ainda não conheço, mas não vai demorar, né? A gente acho que já vai voltar à normalidade em breve, se Deus quiser. Bom, só para também registrar, tem muitos artigos também lá do pessoal do escritório, lá do Marçal, Justen, Talamine, né, que também são materiais excelentes sobre essa temática. Então, aproveitando que o Rafael está aqui presente, fazer aqui uma propaganda, vamos dizer assim, né? Tem um livro que está aí em formato digital disponível, né? E é uma generosidade absurda, porque eu fui ver, está R$ 1,99, é isso mesmo, né? Na plataforma Kindle, é praticamente um compartilhamento, né? Que se chama Covid-19, o Direito Brasileiro. Então, lá tem vários artigos de referência sobre esse tema. Inclusive, eu tô tendo muito evento aqui com o pessoal do escritório, né? Semana passada estava com o Talamine, agora estou aqui com o Rafael, daqui a pouco está César Pereira, professor Marçal, que vai fazer o encerramento desse ciclo. Enfim, né? São contribuições muito valiosas. Por isso que eu falo, eu acho que o papel da advocacia é fundamental na construção também, né, de todo esse funcionamento da administração pública. Então, está aqui o Felipe para falar pela administração pública, está aqui o Rafael para trocar essas ideias, né, enfim, e eu acho que é a partir daí que a gente tem um debate rico. Então, terminando aqui essa minha fala, eu gostaria de saber, dos palestrantes, se vocês gostariam de fazer algum comentário a respeito da apresentação do outro, algum debate, e depois eu já passo a palavra aqui para o Leonardo fazer as perguntas. Nós já temos 3 perguntas aqui dos participantes. Então, vou começar aqui pelo Felipe. Felipe, gostaria de falar alguma coisa? Bom, parabenizo o doutor Rafael pela exposição, realmente muito interessante. Acho que eu concordo com praticamente tudo do que o Rafael mencionou, as particularidades do setor portuário. Quanto à liberdade de preço, acho que cabe um breve comentário. Desde que eu comecei a trabalhar nesse setor, nunca
nunca percebi nenhuma intenção do poder concedente em limitar a liberdade de preços. Aliás, pelo poder concedente, é muito mais interessante que o mercado se autorregule. Para isso é necessário, agora, claro, para isso é necessário que haja concorrência, né? Então, houve, depois de alguma relutância, o Tribunal de Contas aceitou esse formato, né, essa possibilidade de liberdade tarifária dos terminais portuários com essa condição, desde que haja uma concorrência que permita que o preço se baseie nas condições de mercado, né? Então, isso nem sempre acontece, mas na grande maioria dos casos é possível aí que haja alguma concorrência. Acho que é muito mais saudável assim. Quanto ao reequilíbrio por prazo, né, também do ponto de vista da administração pública, é interessante que haja essa ferramenta, e aqui é bom distinguir, né? Quando a gente fala de reequilíbrio por prazo, seria o reequilíbrio aliás, a prorrogação de prazo como consequência de um evento pretérito que desequilibrou aquele contrato. E, na minha opinião, essa extensão de prazo, concordo que ela nem estaria adstrita aos limites de prazos estabelecidos no contrato. Isso foi feito, inclusive, uma consulta ao TCU. A primeira resposta foi negativa, salvo engano, em 2016, mas agora, mais recentemente, se bem me recordo, no acordo que tratou do decreto 9048, o TCU aceitou esse reequilíbrio por prazo com algumas limitações. Acho também um último comentário, acho interessante, pertinente a observação do doutor Rafael, no sentido de que nos processos de recomposição haja um cuidado do poder concedente de estabelecer a forma de recomposição que seja mais benéfica ao negócio, né? É do interesse do poder concedente que os terminais operem da forma mais eficiente possível, porque isso valoriza o seu ativo, né? O ativo público. Então, eu continuo achando que isso é uma escolha do poder concedente, mas é uma escolha justificada, e concordo que nessa justificação, essa justificativa deve passar pelo exame dos impactos das diferentes opções sobre o negócio do arrendatário, para que se adote aquela forma que seja mais adequada à eficiência, porque é um princípio constitucional, inclusive, que deve ser observado pelo poder concedente. Era Perfeito. Isso. Perfeito, Felipe, muito obrigada. Então, agora vou passar a palavra para o Rafael, então, fazer as suas considerações. Obrigado, Cris. Eu perdi um pedaço aqui da exposição do Felipe por problemas técnicos, né, como vocês devem ter visto, mas vi a maior parte da exposição, como sempre, o Felipe muito certeiro, né, nas suas exposições, nas suas ideias. Li atentamente o parecer dele, né, sobre o Covid-19 como uma causa de reequilíbrio, né, concordo com praticamente tudo, né, do parecer. Acho que ele foi muito perspicaz em ressaltar que isso tem que ser visto caso a caso, mas que, de fato, é possível estabelecer algumas ideias gerais, né, e, de fato, a pandemia é uma situação de caso fortuito ou força maior, e, portanto, em princípio, dá direito a reequilíbrio. A questão é saber, em primeiro lugar, se houve desequilíbrio ou não, e em qual medida, né, esse contrato admite a possibilidade de reequilíbrio. Uma coisa que me chamou a atenção no parecer é que o Felipe faz a
a organização, né, do raciocínio dele sempre em função de caso fortuito e força maior, que de fato é assim, um entendimento que me parece adequado. Eu só faria um breve adendo, no sentido de que, na minha opinião, além de haver caso fortuito e força maior, é possível também qualificar certos eventos como fato do príncipe ou fato da administração, né, no sentido de que o Estado brasileiro ou cada governo local, ao enfrentar os efeitos da pandemia, fez as suas determinações, né? Então, determinou isolamento, determinou uma série de providências, e essas providências podem ter os seus impactos específicos, que não são necessariamente uma decorrência da pandemia, não pelo menos uma decorrência direta, né? No máximo uma decorrência indireta. Então, eu entendo que em certas situações, certos desequilíbrios vão poder sim ser qualificados como situações de fato do príncipe ou fato da administração. Eu até acho que o Felipe não excluiu essa possibilidade, porque o parecer dele é um parecer geral, né, que dá linhas mestras para análise do tema, e como eu falei, eu concordo com o parecer, mas são coisas que, no caso a caso, a gente sempre vai ter que ver com muito mais atenção. E só um último comentário a respeito da questão de alguns adendos, né, que o Felipe mencionou. Fico feliz em saber que a gente concorda, né, com praticamente tudo. Para mim já fico feliz com isso realmente. Eu só faria um comentário a respeito da questão da liberdade de preços, né? O Felipe falou, eu não vejo que isso esteja acontecendo, né, no âmbito do poder concedente. O poder concedente é bom que haja essa liberdade, isso valoriza os ativos e tal. Eu estava me referindo aqui, na verdade, a uma situação muito específica, que é o fato da ANTAQ, né, a agência reguladora, pretender estabelecer metodologias muito detalhadas a respeito da fixação de preços pelos terminais portuários, tanto arrendados quanto terminais privados. Esse assunto me causa uma grande preocupação, sabe? Não que eu ache que a ANTAQ vá tomar uma decisão necessariamente equivocada, não é isso, né? A gente confia sempre no corpo técnico da ANTAQ, nos seus diretores, é uma agência madura, eu nem questiono isso. Mas o fato de se pretender estabelecer metodologias de fixação de preço muito detalhadas para um setor que é baseado na concorrência no mercado, me parece que, por si só, já é uma questão negativa e que causa uma certa apreensão, né, por parte dos terminais portuários. Então, basicamente isso que eu me refiro, mas, no geral, eu concordo com o que o Felipe disse, eu não vejo isso do poder concedente, mas certos assuntos específicos que geram, assim, às vezes, uma tentativa, assim, de fixação de metodologias de preço que me parece um pouco equivocada. Mas era isso. Bacana. Bom, o debate é isso mesmo, né? Não é para todo mundo ficar concordando em tudo, é justamente a partir das discordâncias que nasce alguma coisa bem legal. Só as pessoas estarem abertas para ouvir, né? Isso é uma qualidade que, enfim, né? É o que move o mundo adiante. Bom, Rafael, então eu vou passar agora para o Léo. O Léo tem algumas perguntas do público, e aí, Léo, você vê, você faz. Não, tá bom, perfeito. Vou fazer a primeira pergunta. Quem fez foi o Dr. Eugênio Battestini, que é o diretor da AGU na 4ª região, né, da escola da AGU. Ele pergunta, e aí para ambos, né? Além dos riscos extraordinários, é possível realizar a revisão do contrato em caso de lucro extraordinário? Quem quiser, fica à vontade. Pode ser para os dois, né? Quer falar, Felipe? Felipe? Por mim, tanto faz. Bom, então, começando, se o Rafael me permite. Bom, veja, lucro extraordinário não é uma causa de reequilíbrio, né? Agora, pode haver algum fator, tá, que tenha gerado esse ganho excepcional, que aí sim, esse fator causador, né, se o risco, tá, estiver alocado ao poder concedente, tá, isso vale tanto para cima quanto para baixo, né? Então, caso, bom, não é bem o exemplo do setor portuário, mas só para dar um exemplo simples.
Imagine um contrato em que o risco de demanda seja compartilhado, você estabelece uma banda. Então, se a demanda é menor do que a banda inferior, o concessionário vai ter direito de recomposição. Se a demanda supera aquela banda superior, nesse formato de contrato, aí você vai ter um reequilíbrio em favor do poder concedente. Mas se o risco é alocado integralmente ao concessionário, aí não, né? Aí, assim, nesse caso, se houver o prejuízo é todo do concessionário, mas se houver uma alteração de circunstâncias que o favoreça, é possível também, ele tem todo o ganho. A questão aí, me parece, essa reflexão deve haver no momento da modelagem do contrato, né? Pessoalmente, eu entendo que, dados os solavancos que a economia brasileira passa com certa constância, me parece interessante, aqui do ponto de vista do mérito administrativo, que os contratos eles tenham um certo compartilhamento de riscos para que esses contratos eles sejam mais resistentes a crises. Se você impõe muito risco ao concessionário, o que acontece na prática? Você acaba tendo um processo de seleção adversa no momento da licitação, porque os interessados mais... as empresas que gostam de mais segurança, as empresas mais estruturadas, elas vão ficar reticentes e vai entrar o aventureiro, né? Você vai ter incentivos para que aventureiros entrem ali, joguem o preço muito para baixo, porque se houver um cenário econômico positivo, ele tem todo o ganho, se houver um cenário negativo, a empresa quebra e o contrato fica na mão. E a sociedade fica na mão porque a concessionária quebra. Então, me parece que uma estratégia mais apropriada para o ambiente instável do Brasil seria um compartilhamento de riscos que tornasse o contrato mais resistente a essas crises que vão se sucedendo. Eu concordo com o Felipe, eu acho que é isso mesmo. Tudo depende do contrato especificamente, né? Em regra, ganhos extraordinários e perdas extraordinárias não dão direito ao reequilíbrio para o arrendatário, não dão. O que acontece é que você tem que ver qual é a causa desse ganho ou dessa perda extraordinária. Se a perda extraordinária está acontecendo porque houve um terremoto que destruiu o porto, bom, então é uma situação fora da normalidade e não é risco do arrendatário. E assim vai. Então, cada caso é um caso. O que eu só acrescentaria, enfim, concordo com tudo que ele falou, mas é a questão do MMC. Eu falei muito rapidamente aqui, todos os contratos de arrendamento portuário, quase todos, tem a movimentação mínima contratual, que é um compromisso que o arrendatário tem de movimentar tantos 1.000 containers por ano. Se ele movimentar acima disso, obviamente o ganho é do arrendatário, mas ele compartilha esse ganho com o poder público, porque quanto maior for a movimentação, mais ele vai pagar em termos de outorga variável para o poder público. Então o poder público ganha também uma fatia desse ganho extraordinário. Agora, se a movimentação efetiva fica abaixo do MMC daquele contrato, isso não é compartilhado. O particular, em regra, fica com esse prejuízo. Então, o particular tem que pagar para o poder público uma outorga como se ele tivesse atingido a movimentação mínima, mas ele não atingiu, né? Então, existe, assim, cada contrato é um contrato, mas não dá para dizer que não existe reequilíbrio por perda extraordinária, por ganho, tudo depende de cada situação. Perfeito. Eu vou fazer a última pergunta, na verdade é uma pergunta que quem fez foi o Vitor Soliano e a doutora Thaís Marçal também está acompanhando, ela fez também a mesma pergunta, né? Elogiou o livro do doutor Rafael sobre direito portuário, que depois eu vou fazer a propaganda, mas a pergunta de ambos é o seguinte, o presidente do TCU, ministro Zé Múcio, afirmou na semana passada que o tribunal vai aguardar o fim da pandemia para estruturar os reequilíbrios de contratos, se ambos os palestrantes entendem que essa decisão foi acertada ou não.
Bom, deixa eu dar minha opinião aqui. A gente inverte aqui com o Felipe. Veja, isso mostra um pouco como as coisas são no Brasil. Bom, antes de até de responder a pergunta, eu queria só prestar minhas homenagens aqui à Thaís Marçal, minha amiga, que está sempre acompanhando e prestigiando os eventos. Ela é uma pessoa realmente especial. Em relação à pergunta, o que eu diria é o seguinte, em primeiro lugar, o TCU estar lidando com reequilíbrio de contratos já é uma coisa problemática, né? O TCU faz controle das contas, o controle a posteriori, em princípio, né? Eu acho que ficar passando esse tipo de assunto previamente pelo TCU já é uma coisa complicada. E qualquer tribunal de contas, eu acho que isso precisa ser visto já com ressalva. Mas o Brasil, né, tem dessas coisas e o controle feito pelo Tribunal de Contas é realmente um controle bastante rigoroso. E, de fato, no setor portuário, o Tribunal de Contas da União tem decidido bem, né, os assuntos, como o Felipe até mencionou um caso, o TCU tem levado bem esses assuntos. Mas eu entendo assim que realmente tem que deixar um pouco as coisas assentarem, né? Eu acho que os contratos têm as suas cláusulas que estabelecem lá as condições específicas. Eu acho que havendo a necessidade de resolver coisas imediatas, o poder concedente vai ter que resolver, não dá para simplesmente esperar. Mas acho que levar em conta assim a efetivação de um reequilíbrio definitivo, eu acho que tem que esperar um pouco as coisas acontecerem, até para poder dimensionar qual foi o desequilíbrio efetivo, né, porque certas perdas são imediatas e duram muito tempo, outras perdas demoram para acontecer, né, por exemplo, aeroportos, né, tiveram seu desequilíbrio já, assim, de imediato, né, a quantidade de voos, a malha viária no Brasil caiu drasticamente. Em portos, isso não aconteceu ainda, né, porque o tempo, né, do direito portuário é um pouco diferente. A carga que chega no Brasil hoje, ela saiu da China há 30 dias. Então, assim, é um tempo diferente para as coisas acontecerem em cada setor. Mas eu acho que realmente tem que deixar um pouco o tempo passar para que as coisas sejam analisadas com mais frieza mesmo, com mais cautela, né? E, portanto, eu acho que assim, não discordo da afirmação do ministro, acho que ela faz sentido, sim. Bom, então, sobre essa questão, a gente está tratando de reequilíbrio em razão da pandemia. Então, necessariamente, se houver direito a reequilíbrio, será em favor do concessionário. Considerando que a grande maioria, pelo menos os contratos de concessão que eu já vi, acho que todos alocam o risco de força maior, o fato do príncipe, tá? Voltando àquele assunto, concordo, Rafael, pode ser essas medidas de restrição, elas caracterizam o fato do príncipe, mas tem uma ligação indireta com a força maior. Agora, no fim das contas, a não ser que haja um contrato muito estranho que aloque esses riscos de maneira diferente, aí em todos os casos aí a gente acabaria chegando na mesma solução. Bom, então, partindo dessa premissa, essas recomposições de equilíbrio, elas vão depender da iniciativa dos interessados. Não se faz esse tipo de reequilíbrio de ofício. Tá? Então, primeiro ponto, nem o TCU, nem o Poder Concedente, nem a ANTAC pode iniciar qualquer reequilíbrio em favor dos concessionários. Eles precisam pedir. Tá? O momento que eles vão pedir, cada um deles vai examinar. Me parece mais lógico, não que seja proibido pedir a recomposição no meio do evento, tá? Para pedir de novo depois. Agora, pelo menos para os concessionários que conseguirem aguentar até o final, me parece mais lógico que eles aguardem o final dessa situação tão triste que nós vivemos para pedir a recomposição pelo montante total. Um ponto interessante nessa discussão é a possibilidade de uma espécie de liminar administrativa,
para, eventualmente, num caso, como foi o caso dos aeroportos, embora isso tenha sido feito por lei. Mas acho que um ponto interessante é se estudar é se havendo uma situação de muita urgência, seria possível deferir administrativamente algum tipo de medida para aliviar os terminais como uma espécie de antecipação a um reequilíbrio que muito provavelmente vai acontecer. Acho que esse é um ponto interessante. Agora, por outro lado, né, às vezes a administração pública é muito criticada por não tomar certas decisões. E, para ser bem franco, esse tipo de decisão é uma decisão muito arriscada para o gestor, porque nós temos órgãos de controle, aqui não estou me referindo apenas ao TCU, como órgão de controle, estou mencionando também, estou incluindo também o Ministério Público, o Judiciário, e esses gestores que têm a coragem de tomar algumas medidas mais arrojadas, digamos assim, em muitos casos eles sofrem processos administrativos, ainda que no final venham a ser inocentados, digamos assim, mas só o fato de você sofrer um processo já é uma consequência muito ruim, né? Então, existe essa questão que deve ser, na minha opinião, deve ser, e acho que está sendo tratada. Aliás, recentemente saiu, inclusive, uma medida provisória tratando desse assunto, tá? E, para minha quando saiu essa medida provisória, eu não lembro aqui de cabeça o número, mas é bem recente. Quando eu li, eu disse, poxa, eu precisava de uma medida provisória, porque aquilo ali é o óbvio, né? Quando eu assisti o noticiário na imprensa à noite, eu fiquei assim, estarrecido, porque as manchetes eram mais ou menos assim: governo federal dá carta em branca para os gestores fazerem o que quiserem. Quer dizer, assim, uma desinformação muito grande para o público, né, e que acaba também reverberando em órgãos de controle. Acho que eu não estou dizendo que a administração pública assim, funciona às mil maravilhas, claro que tem seus problemas, mas eu acho que a gente deve atacar os maus gestores com medidas mais cirúrgicas e não restringindo a liberdade de ação do gestor público. Era isso. Perfeito. A medida provisória 966, né, Felipe, que você está mencionando, essa aqui, acho que a 966, de fato, ela estabelece regras que são muito evidentes, né, assim, nem precisava, a LINDB também já resolve tudo aquilo, e é uma medida provisória que tem, enfim, regras razoáveis, né, mas tem sempre essas coisas, né, às vezes as questões políticas acabam avançando também para o campo jurídico, e isso é sempre ruim, né? Perfeito, doutores. Acho que até pelo adiantado da hora não tem muito mais como a gente fazer muitas perguntas. Queria agradecer a ambos pela possibilidade. Cris, depois eu faço só a propaganda do livro do Rafael sobre portuária. Pode fazer. Posso? Pode falar já. Deixa eu ver se eu estou aqui. Rafael, fale. Eu vou ver se eu estou aqui. Vai pegando aí o livro do Rafael. Vou ver se eu tenho a capa aqui. Também queria aproveitar e fazer outra propaganda, né? Já para o próximo evento nosso, seguindo esse ciclo, dia 8 de junho, segunda-feira, 19 horas. Olha lá o livro. Ele conseguiu antes de mim. Mostrou muito rápido. Não, eu tenho aqui, mas eu tenho a capa vermelha. Esse é o novo, né? A capa azul. Bacana. Essa aqui é a terceira edição. Então. A gente faz a propaganda também. Não é só explorar o antes, a gente faz a propaganda. Não, que isso. Tem que divulgar, gente. Mas a gente agradece muito. Agradecemos muito, sim. E fica aí a dica de leitura, né, de Direito Portuário Brasileiro. E agora também o próximo evento, dia 8 de junho, também às 19 horas, segunda-feira, né, nos mesmos canais.
a gente vai ter uma conversa aqui sobre reequilíbrio econômico-financeiro nas concessões aeroportuárias com os colegas aqui, o César Augusto Pereira, de novo aí, né, repetindo aí a dobradinha, fazendo a dobradinha, e o Gustavo Carneiro de Albuquerque, que é lá da ANAC. Então, eles vão estar aqui falando, vai mediar Rodrigo Ribeiro e o Léo de novo. Léo Eu de novo. também é o mestre das lives. E aproveitando aqui, já que vocês falaram aí, também agradecer de novo a Thaís Marçal. Estou acompanhando aqui também toda a programação da ESA, está excelente. E aí, esse jabá que eu queria fazer, para vocês acompanharem a programação da ESA, que está muito boa, tem vários eventos fantásticos. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer tantos eventos, mas confiram, tá? E, assim como também o pessoal da Escola de Contas e a Escola da AGU. Então, desde já agradeço a todos pela presença, pela participação. As perguntas que não foram respondidas, a gente pode responder depois, de repente, né? Eu passo aqui para os palestrantes, se eles respondem, posso passar para o pessoal. E é isso, né? Então, vou deixar aqui a minha despedida e abrir de novo para vocês despedirem. Exatamente. Vamos lá, um abraço. Começa então, Felipe, Rafael, Léo, e a gente encerra. Vamos lá. Agradeço muito pelo convite, tá? Foi gostei muito da discussão, muito enriquecedora. Doutor Rafael, de novo, meus parabéns pela exposição. Agradeço, doutora Cris, doutor Leonardo, pela oportunidade e desejo uma boa noite a todos, incluindo os nossos espectadores. Eu também só que gostaria de parabenizar o Felipe e pedir desculpas aí pelo meu problema técnico aqui. E, assim, agradecer mesmo a Cris, Leonardo, a Thaís, a todos os amigos aí do Rio. Uma pena não estar aí presente, mas por vídeo, pelo menos, a gente reduz um pouco a distância e desejar a todos uma boa noite. Que esse tempo complicado que a gente está passando passe logo, né? E as coisas se normalizem o quanto antes. Muito obrigado, então, boa noite. Doutor Felipe, então, muito obrigado. Transmita meus agradecimentos a todos aí também da AGU em Brasília. Doutor Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Aproveitando a propaganda que a doutora Cristiane fez, o doutor César, que é a semana que vem, é coautor do livro, né, do Rafael. Então, uma semana um, outra semana outra, mas o livro vai continuar sendo divulgado, apesar de não ser o assunto da semana que vem. De toda forma, mais uma vez, muito obrigado a todos. A presença de todos que estão nos vendo nas 3 páginas, na Escola da AGU, na ESA e na Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, até a próxima.